Olá, meus amores! Nesse vídeo estamos fazendo uma análise da série Sex Life, com várias problemáticas aí dos relacionamentos nos tempos atuais, coisas que é extremamente importante vocês saberem, vocês terem ciência, para conseguirem construir relacionamentos acesos e saudáveis, tá certo? Essa é a parte 2, então se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui pra você na tag, você assiste a parte 1, depois você volta aqui, tá bom? Continuando, roda o play! A Billie era psicóloga, né? Ela se formou em psicologia. Então, ela teve uma sacada sobre ele, de psicologia, de leitura dele, muito fácil. E isso, de certa forma, mexeu com ele, né? No momento ali que ela fala no carro, você não tem problema com a sua mãe, né? Esse brinco, esse cabelo, seu problema é com seu pai. E ele tinha problema com o pai mesmo. Ele realmente tinha problemas emocionais. Ele foi abandonado pelo pai e o padrasto o acolheu, só que o padrasto humilhava ele. Então, ele tinha total ausência da figura masculina. O que acontecia? Meu pai me abandonou, meu padrasto me humilha. E agora? Cadê o meu exemplo de figura masculina honesta? Entende? Então ele até busca muita adrenalina, você vê, ele ia num trem, ele ficava ali num cantinho de um trem, né? Tanto que ele levou a Billie porque ele queria sentir essa adrenalina para resgatar o masculino dele, que na base familiar, na estrutura familiar, não teve. Entende? E nem a mãe dele tinha essa energia masculina, porque a energia masculina e a energia feminina, gente, não é de homem e de mulher. O homem tem a masculina e a mulher tem a feminina, tá bom? Todos os seres humanos têm. E a mãe dele também não tinha essa energia masculina, porque quando o namorado dela, o padrasto dele, humilhava ele, ela não o defendia. E por que a minha mãe fica com esse cara? Se esse cara faz isso comigo? Então ele se sentiu completamente abandonado, entende? Abandonado pela mãe, que não o defendia, e abandonado pelo pai, que realmente o abandonou. E as pessoas que têm essa ferida do abandono têm uma tendência de, no futuro, ou vão pro mais ou pro menos. Então, ou criam uma dependência emocional, fica totalmente dependente da pessoa porque morre de medo de ser abandonado novamente, ou cria um desapego total. É um mecanismo de defesa. Então, quando começa a sentir sentimentos, quando começa a se envolver emocionalmente, bloqueia, se sabota, porque não quer se envolver, tem medo de ser abandonado novamente, porque o emocional gera gatilhos que lembram aquela ferida de abandono da infância. Então, o que acaba acontecendo? Ele faz isso com a Belly, e quando ele começa a se envolver com ela e começa a ter sentimentos, ele começa a sabotar. Então, por exemplo, um dos momentos mais marcantes ali foi quando ela teve um bebê, e aí ele virou e falou assim: você não quer isso, e eu não quero isso. Ou seja, no momento da farra, deles transarem em todos os lugares e se divertirem juntos, era tudo maravilhoso, tamo junto, a nossa conexão é maravilhosa. Agora, quando surgiu uma responsabilidade, o moleque faz o quê? Foge, entende? Então ele é homem pra transar nos lugares mais perigosos que existem, mas na hora que ele engravida ela, ele fala: o que você vai fazer? Não é você não, anjo. O que nós vamos fazer? Você me engravidou. Isso é uma coisa nossa. Eu não quero isso. E você não quer. Ele não pergunta se ela quer. Ele vira e fala: não, você tem seu PhD, você não quer. E ela fica tipo: mas eu quero. E ali tem dois lados da Billie, porque ao mesmo tempo que ela tem esse instinto sexual e que ela quer uma aventura na vida dela, ela também tem vontade de ser mãe. Ela também tem vontade de construir uma família. Então, aquela ideia que algumas pessoas têm: a Billie foi obrigada a ficar casada e ser mãe porque a sociedade exige isso. Não, ela tem essa vontade dentro dela. Ela ama ser mãe, ela ama os filhos. Tanto que tem um episódio que o Cooper sai de casa com os filhos e ela fica desolada. É como se eu tivesse perdido minha alma, porque ela ama os filhos, ela ama aquilo. Mas ela tem aquela parte do apetite sexual dela, que é muito importante. E as pessoas falam: nossa, mas o Cooper é perfeito, ele é o marido perfeito. Não é perfeito. A partir do momento que ele não liga pro prazer sexual dela, que ele não se atenta a isso, ele não é perfeito. Principalmente porque isso é algo importante pra ela, entende? Então, o que acontece? Tem uma falha muito grande no relacionamento dela com o Cooper, que é o âmbito sexual, que ela não comunica, que ela deixou de lado. E tem uma falha muito grande no relacionamento com o Brad, que por mais que eles tenham intensidade, por mais que tenha muita química sexual, ele se preocupe muito com o prazer dela, na hora que surgem os problemas, ele foge, ele vaza. Então ele tá com ela nos momentos bons. E você tá com a pessoa ali nos momentos confortáveis, na farra, na hora de fazer um sexo, que não sei o que lá, é fácil, né? É fácil. É uma pessoa dessa que você quer como parceiro de vida? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, ele se diverte, eles estão juntos e quando tá tudo legal, ele tá lá com ela.
E aí depois o que acontece? Eles vão num casamento da família dela, o que acontece lá? A mãe faz um comentário sobre, que pena que você perdeu o bebê, porque depois ela perde o bebê, tem isso também, tá bom? Ela perde o bebê, e no dia que ela perde o bebê, em vez de ficar com ela, ele é grosso com ela. Quando eles chegam do hospital, ele fala que vai pro estúdio, ela fala, mas você não vai ficar comigo? Aí ele fala, não tem nada demais. Ela, como assim não tem nada demais? Eu perdi um bebê. Entende? Ela tá desolada que ela perdeu o bebê, que ela sofreu um aborto espontâneo. E aí ele é grosso com ela. Ele vira e fala, você não vê que eu preciso de espaço? Logo após um aborto. Então, muitas vezes ele age de maneira muito imatura e muito egocêntrica. E isso não é algo que você tem que tolerar na sua vida. Isso não é tolerável em um relacionamento. E você não nasceu pra ser reabilitação de cara problemático, entendeu? Se o cara precisa melhorar, ele vai buscar uma terapia. Não é você que vai mudar esse cara. A série trabalha muito isso e a série vai mostrando algumas coisas que ele vai mudando porque a série quer alimentar essa fantasia em você, porque é isso que as pessoas gostam de ver, mas a realidade é diferente. A realidade não é uma série que quer prender a sua audiência, a realidade não é um filme da Disney que o príncipe salva a princesa. A realidade é quando você sabe lidar com você, quando você se conhece, quando você não se julga, quando você sabe se impor nas situações, quando você não aceita migalha e quando você não idealiza outras pessoas, porque ninguém é obrigado a ler sua mente, ninguém é obrigado a saber tudo que você gosta e ninguém é obrigado a se moldar pra te atender. Mas quando você tá em um relacionamento, vocês vão dialogar, vocês vão conversar entre vocês e vocês vão se alinhar, tá bom? Porque num relacionamento, cada um é um universo. E o que une vocês é o diálogo é a ponte. Então, se você não sabe se expressar, ou quando a pessoa se expressa, você já fica pensando em coisas pra rebater, vocês vivem uma guerra, fica um cutucando o outro, pelo amor de Deus, como que vai ter um relacionamento saudável assim? Se não tiver sintonia sexual, como que vai ter tudo isso, todos esses aspectos, gente, pra alinhar o relacionamento, alinhar a sintonia, alinhar os projetos de vida? É muito importante que os projetos estejam alinhados, porque os projetos dela com o Cooper eram alinhados, eles queriam ter uma família, uma casa, então ali tinha projetos alinhados. Já os projetos dela com o Brad não eram alinhados, ela tinha vontade de ser mãe, de ter algo estável, de ter um casamento, mas no momento em que ela ficou grávida, ele já falou, não quero filho, você não quer filho. Ou seja, eles estavam desalinhados, entende? E claro, ele não é obrigado a querer ter filho, ele não é obrigado a querer seguir os sonhos que ela segue. Só que quando os projetos não estão alinhados, não vale a pena ficar junto, entendeu? Não vale a pena ficar junto, você vai ficar com outra pessoa. Se você tem o sonho de casar e a pessoa quer viver viajando pelo mundo, você não vai ficar com essa pessoa. Então é importante que tenha sintonia sexual, sintonia de afinidade, projetos alinhados, diálogo. É muito importante que tenha diálogo, confiança, respeito, admiração. É importante que você admire o outro, que você tenha desejo pelo outro, entende? É importante que tenha liberdade, que as pessoas possam ser quem elas são. Então a Billie, ela fala, o sexo pra mim representa liberdade, porque eu posso ser quem eu sou e eu gosto disso, e é importante ter essa liberdade no relacionamento. Esses são alguns dos 10 pilares do relacionamento, que eu trabalho tudo isso lá no meu curso Escola das Relações. Então se você quer aprender a se relacionar melhor, se você quer aprender a dialogar melhor, a trabalhar a sintonia sexual, tudo isso eu falo lá na Escola das Relações, falo sobre os temperamentos diferentes, porque às vezes você fica tentando mudar uma coisa na pessoa que é em relação ao temperamento da pessoa, não vai mudar, o que você precisa é respeitar e aprender a lidar com isso, mas é claro, nunca sendo isso algo que te desrespeite, algo que te humilhe, porque naquele casamento, eu vou falando aqui, gente, eu só vou indo, eu não fiz nem estrutura pra fazer essa resenha. No casamento que eu tava falando que eles foram, ela encontrou com os familiares e a mãe falou assim, antes de perder o bebê, seria melhor que vocês casassem, né? Só uma dica assim. E aí o Brad já fica em choque, né? E o que ele faz nesse momento que ele fica em choque? Ele começa a flertar com a mina do bar, no casamento com a família da Billie. E ele fica com a mulher. Ele fica com uma mulher num local em que está toda a família da Billie, ou seja, ele faz coisas pra magoar ela, ele vacila muito. E não, você não pode passar a mão na cabeça de um cara desse, você não pode idealizar um relacionamento desse, porque relacionamento não é pra ser um desafio, não é pra você se sentir magoada e depois se sentir bem. Relacionamento não é tratamento de punição e recompensa, não. Relacionamento é pra ser leve. Todo relacionamento vai ter seus problemas, sim, porque as pessoas são diferentes e precisam aprender a se alinhar, a se ajudar. E isso eu trabalho com vocês na Escola das Relações.
Mas é pra ser um desafio, é pra ser desgastante, é pra você se sacrificar pelo outro? Não, relacionamento é pra ser leve, é pra vocês serem parceiros um do outro, se apoiarem, é pra ambos terem prazer juntos, prazer na vida, prazer na cama, entende? Então, meus amores, 2 lições que vocês têm dessa série. Primeiro, vocês não são salvadora de ninguém, tá bom? Não sejam salvadora de ninguém. Se você vê que o cara tem problema, você pode apoiar, você pode incentivar a fazer uma terapia, mas se ele não quiser se ajudar, não é você que vai mudar ele, não é você que vai salvar ele. E segundo, aprendam a não se julgar e se abrir nos relacionamentos, porque se vocês ficarem se reprimindo, uma hora isso vai vir à tona e vai explodir na sua relação. Então, comunicação é extremamente importante. Sobre o final da série, com quem que ela fica, eu não vou contar, porque pode ser que teve gente que não assistiu, mas é nítido que aquele final é pra dar ensejo a uma segunda temporada. O que vocês precisam entender é que a série é feita pra prender a sua atenção. E como que a série vai prender a sua atenção? Trabalhando as suas fantasias, estimulando isso em você. Então aquele final é pra você ficar assim, quero saber mais, pra eles conseguirem fazer uma segunda temporada, pra eles conseguirem ganhar mais dinheiro em cima disso. Então você não vai desgraçar o seu psicológico por conta disso. Você vai olhar pra realidade e não ficar alimentando fantasia, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da análise de Sex Life aqui comigo, deixa o seu like, compartilha aí com mais pessoas, para mais pessoas terem ciência de tudo isso. E claro, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você continuar me acompanhando. Me segue também lá no Instagram, que eu posto muita coisa nos stories, compartilho a minha vida, respondo perguntas na caixinha. Vou amar ter você lá no meu Instagram também, tá certo? Beijão!